Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Linha de Chegada, o podcast do Instituto Olimpo. Meu nome é Danilo Claro, fisioterapeuta e sócio aqui da Olimpo. Oi, pessoal, eu sou o Edu, fisioterapeuta aqui do Instituto Olimpo. Fala galera, meu nome é Mário, sou ortopedista, especialista em lesões esportivas aqui da Olimpo também. E hoje, gente, a gente vai fazer um episódio bem bacana, onde a gente vai trazer um pouco mais da ortopedia e a ortopedia do esporte, né? E aí eu já vou começar com lançar uma pergunta aqui na mesa para o Mário, que é o grande mestre da ortopedia da Olimpo aqui nosso. Mário, existe prevenção dentro da ortopedia? Por que que eu tô perguntando isso? Eu vejo muito a dúvida no atleta, nas pessoas, de buscar a cultura de buscar o médico ou buscar principalmente a ortopedia quando deu ruim, deu muito ruim, né? Fraturou, lesionou, rompeu o ligamento. Mas e essa parte preventiva dentro da ortopedia? O que que você tem como visão dentro disso? Não, era extremamente importante, né? A cultura é chegar no ortopedista depois que já deu ruim, E muito ruim, né? muito ruim. E aí as pessoas sempre associam com alguma coisa mais invasiva, né? Que a consulta é ali apenas para programar alguma coisa. Mas existe muita parte preventiva e eu acho que ela é fundamental acontecer. Eh, Alguns ortopedistas não estão tão acostumados com, essa parte preventiva e não exploram tanto ela, mas eu acho ela fundamental, principalmente para as pessoas que às vezes pensam que tá tudo bem e vai começar a praticar algum esporte, começa a sentir alguma dor, uma voz estranha, ou ela percebe que não tá normal, e e aí se faz necessário procurar um ortopedista para ver se aquilo tá certo. Aquele maior exemplo que eu gosto de falar é uma pessoa, vira e mexe eu vejo alguém correndo em algum parque, ou até mesmo na rua, ou até caminhando, e aí você começa já eu sou uma pessoa que analisa muito marcha. E aí você analisa, você já vê que o tornozelo tá fazendo uma pronação ali, né, e começa a ter aquela, insuficiência do tibial posterior por conta de muito, esticado ali naquela região. Sobrecarga, né? E isso eu vejo que se essa pessoa começar a praticar o esporte da cabeça dela, e ela não passar por um momento de prevenção, o cara simplesmente fala assim: "Ó, você não pode continuar tendo esse tipo de biomecânica", eu acho que você muda o destino dela, inclusive de uma mesa cirúrgica, né. Uhum. Então, bom, todo mundo já sabe, nós estamos em 2026, todo mundo já sabe que a prevenção, ela é fundamental no ambiente da vida, né, nem esportivo, da vida. E você todo mundo já sabe também que o fortalecimento, ele faz parte disso. Hoje o fortalecimento, nas últimas pesquisas, ele é o principal fator que te protege de alguma patologia cardiovascular, da osteossarcopenia Uhum. e da e de cânceres, Caramba. né. Então a gente vê que fortalecimento e atividade física, né, Sim. é é a principal, chave para você se manter saudável e preventivo de lesões. Então, é importantíssima a prevenção e vir no ortopedista para alguém com um olhar mais técnico, clínico e avaliar isso junto com o fisioterapeuta Sim. é fundamental. Boa, Mário. E o que a gente mais percebe isoladamente na questão da fisioterapia, conversando entre nós, fisioterapeutas, é que o fisioterapeuta, a gente percebe que tem uma, eu não sei porquê, mas eu tenho essa impressão de que ele acha que ele vai resolver todos os problemas sozinho, Uhum. sabe. Porque, a gente tem uma boa base mecânica, a gente tem uma boa base de biomecânica, a gente tem uma base de patologia, a gente consegue, mas assim, a gente sabe o quanto isoladamente a gente não resolve nada, assim, né. A gente consegue talvez apagar um incêndio, e a causa em si, ela vem muito dessa comunicação entre especialidades, entre profissões. Então, seja ela que às vezes, eu não sei, às vezes um corredor ele pode ter uma certa familiaridade com o fisioterapeuta, porque costuma fazer preventivamente, antes de um incômodo, fazer uma liberação miofascial, fazer um recovery ou até fazer um programa de fortalecimento, como você falou. E talvez ele veja como essa porta de entrada preventiva
uma coisa mais prática, uma coisa mais palpável, que seja o fisioterapeuta pela questão da mão na massa, né. E aí acaba talvez deixando um pouco de lado essa parte de ortopedia, a parte da medicina esportiva, que teve até num episódio que a gente conversou com a Thaline sobre a necessidade do médico do esporte também olhando para essa parte de prevenção e performance. Só que talvez eu acho que cabe a nós fisioterapeutas explorar isso com o paciente de: "Meu, ok, é só um incômodo, mas vamos entender um pouco por trás, porque talvez são coisas além dessa parte biomecânica, são coisas além". Então essa parte de comunicação com a especialidade da ortopedia, para mim hoje é uma necessidade, putz, muito próxima de as coisas andarem juntos, né. Mesmo seja um incômodo ou de fato uma lesão, né. Sim. Então Eu vou complementar ainda isso que você falou. Eu acho que essa parceria ela é fundamental. Já até hoje eu tenho um pouco da vida dividida entre São Paulo e Indaiatuba, né? E eu vejo que às vezes você saindo um pouco de São Paulo, você vê muita briga entre fisioterapia e ortopedia. sim, Já vi isso acontecer. É. Então isso é um ponto negativo para esse tipo de relação. total. É, outro ponto que me chama muita atenção, e a ortopedia, ela os próprios médicos, eles são vou repetir aqui, porque meu celular começou a tocar, acho que é, não sei se a ortopedia, os próprios médicos, os ortopedistas, eles não praticam tanta atividade física como os fisioterapeutas. Pode ver, dá para contar no dedo. Se você chegar em alguma assessoria, algum treino coletivo assim, se tiver algum profissional da saúde, você vai encontrar um fisioterapeuta, mas um ortopedista, alguém ali, às vezes é mais difícil. E aí a proximidade do paciente, ela vai estar ali com quem tá na linha de frente com ele, Sim. É, a entendeu? linguagem que ele fala, independente de ser técnico ou não, mas se conversa com a atividade dele um fator de dar match, né. Exato. Então, isso é uma puta crítica pra classe, porque os caras estão querendo vender saúde e promover saúde, só que, não estão ali na linha de frente pra treinar junto com os pacientes, Sim. né, ele não tá cuidando da saúde dele. E aí eu acho que isso fica uma confiança muito maior em relação ao fisioterapeuta e ele vai buscar o fisioterapeuta por conta disso. E um outro motivo é esse grau de conhecimento que, particularmente, a nossa fisioterapia aqui tem. Eu falo abertamente isso, não é vergonha para ninguém e reforço. Os nossos fisioterapeutas aqui são ortopedistas de conhecimento técnico e ainda mais com conhecimento biomecânico, de fortalecimento e conhecimento de lesões, e que vocês não sabem operar, ponto. E ainda se eu ensinar o passo a passo ali, juntar umas 2, 3 cirurgias, for um robozinho, já começa a operar. Mas então esse conhecimento, por isso que eu acho que também vocês têm essa liberdade de ir trilhando sozinho. Mas eu acho muito rico, você entender o lado do outro e e e compartilhar o caso para tomar a melhor decisão para o paciente, Sim, que é aquela questão de tomada de decisão e tratamento multidisciplinar. é isso. Isso, até onde eu vi, a Mayo Clinic nos Estados Unidos foi a pioneira, que ela começou a fazer reuniões ali multidisciplinares para tomar a melhor conduta em relação ao paciente, isso lá atrás, pós, as guerras lá de norte contra o sul, enfim. E aí eles foram pioneiros a ter esse tratamento multidisciplinar. Então, eu vejo que, mais uma vez, a parceria entre ortopedia e fisioterapia, ela é essencial nesse âmbito esportivo. Sim, ótimo, Maria. Não, e você tocou num assunto que eu estava pensando em abordar também, que é a importância da prática esportiva do profissional, né. A gente já sabe que a prática esportiva é para todos e deveria ser para todos, né, mas eu percebo muito a diferença de qualquer profissional, tá, a gente está falando da ortopedia, mas de qualquer profissional que faz a prática. Porque a gente tinha muito uma cultura do profissional, pensar ali fechado, só na lesão, e aí, por exemplo, vamos pegar um exemplo, um corredor, uma lesão muscular, você vai ficar 3 meses parado, vai fazer analgesia e não sei o quê, depois volta a correr progressivo. Mas enfim, né, tudo sem nenhum plano, né, efetivo ali em cima, e ele não tá o profissional não tá pensando que o atleta, a pessoa quer voltar a praticar o esporte o mais rápido possível. Ele tá pensando só simplesmente na cicatrização ali e ficar bem, assim, tipo: não vou indicar ele voltar a correr antes, porque pode dar ruim, né.
Então acho que tinha muito essa cultura, principalmente eu percebia na ortopedia, no começo de carreira, tinha muito isso, né, o ortopedista afastava muito o paciente, ou já às vezes queria fazer uma cirurgia ali, às vezes desnecessária, que daria para tratar no conservador. E eu percebo que um grande diferencial seu, né, tirando toda a parte teórica, técnica, que é muito boa, é a prática esportiva. E muitas vezes quando eu vou indicar, eu até vou confessar isso agora, às vezes eu vou indicar você para um paciente, eu falo assim: "Não, vai no doutor Mário que ele é muito bom e ele é do esporte, e ele pratica esporte", e a pessoa fica: "Ah, legal". Então assim, por quê? Ela se sente acolhida por você ser do esporte, né. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira dentro do esporte, que você é dos bons aí que eu sei. Aham. Então fala um pouquinho disso e desse diferencial que você vê dentro do mercado da ortopedia, de você ter essa prática esportiva, como que te ajudou hoje a ser um bom profissional, um bom ortopedista? E só para complementar, o pessoal já sabe muito do nosso histórico, né, nos É. outros episódios a gente falou um pouco do nosso perfil de corredor de montanha, de alguns pseudo corredores de montanha, então agora é legal também abrir isso para você. Sim, não, obrigado. Eh, Obrigado pela referência, pela confiança, mas, bom, vamos lá. Eu comecei o esporte, propriamente dito assim, foi o jiu-jitsu e com 8 anos de idade. Foi ali que, eu me encontrei e comecei uma trajetória até hoje, né. Hoje eu pratico jiu-jitsu ainda, não como eu gostaria, que seria alta performance, mas eu ainda pratico bastante. Eh o jiu-jitsu me deu grandes habilidades, conquistas na minha vida. Foi algo fenomenal, assim. Então, grande parte de toda a minha carreira eu devo ao jiu-jitsu. Tudo, tudo, tudo. Muito autoconfiança, muita disciplina, muita saúde, você vê pujança física. E a partir de 2016, 17, eu comecei já a ter uma noção de alto rendimento, que foi quando eu comecei a eu mesmo a praticar o esporte de uma maneira um alto rendimento, e aí você começa a falar já de 10 a 12 treinos por semana, e suporte nutricional, e até então, isso foi até engraçado, eu só não tinha o sono bom, porque com toda essa vida sempre a gente dorme pouco, né. E e aí depois os tempos foram passando, e aí até que chegou a pandemia. Com o advento da pandemia, a carga horária médica, pelo menos para os ortopedistas, né, diminuiu bastante. A gente só ficava em função de alguma urgência ou de algum trauma que acontecesse, e da parte clínica eu nem preciso falar, porque a gente não fica assim, eu pelo menos não fiquei na linha de frente de covid, porque eu sabia que minha parte clínica já não estava tão afiada assim para cuidar de alguém com covid. Então, me restou treinar e dormir. E ali foi que eu tive um grande salto em que eu fechei a trinca, né, de atividade física, alimentação e sono. E ali eu consegui uma performance muito boa. E aí eu consegui surfar nessa onda, eu ainda estava no meio da residência, e e comecei a ter esse prazer de conseguir ter a experiência na alta performance. Graças a Deus eu não tive nunca tive uma lesão séria, então, assim, eu tive uma fratura de tornozelo, mas nada que me impossibilitasse de maneira definitiva de praticar esse esporte que eu amo. Então, com o jiu-jitsu, eu aprendi a conhecer esse lado do paciente em paixão pela atividade física, em retorná-lo o mais rápido possível para esse esporte, que é uma coisa que eu também não consigo ficar muito tempo afastado. Colher todos os frutos e benefícios da saúde como um todo, e toda essa questão de autoconfiança e, o essa individualidade que o jiu-jitsu traz para todo lutador, que eu vejo que dá uma diferencinha ali em termos de capacidade. Eh, Bom, quando eu realmente tive que entrar no mercado e começar minhas consultas e mostrar para as pessoas que eu praticava isso e eu, entendia disso. Eu associei o jiu-jitsu novamente. Então, nas academias eu já comecei a falar assim: "Ó, eu sou lutador, mas eu sou ortopedista, sou especialista em lesão". Inclusive, as lesões aqui do jiu-jitsu, eu tenho um trabalho que eu escalonei, peguei todos os artigos que eu falei assim: quais são as lesões mais evidentes, que mais acontecem dentro do treino, e comecei a falar isso mais para as pessoas.
comecei a gravar alguns vídeos falando, ó, isso daqui, às vezes é uma posição que você tem uma vantagem no jiu-jitsu, mas você pode se machucar, né? E aí eu fui mostrando isso, fui juntando um pouco desse conteúdo. Isso tudo começou na Gibo, que mandar um salve aí pro Guigão, Boa. grande mestre faixa preta, ali em Pinheiros, na Vila Madalena, já descendo ali um pouquinho. E depois, minha trajetória nas academias aí, a gente vai pingando conforme o seu trabalho te segue, né? Então, hoje eu treino na Aliança ali na Vila Olímpia e a gente pratica muito isso. Bom, dentro da minha consulta ortopédica, eu como que eu utilizo toda essa experiência para o paciente? Então, eu consigo já ver qual que é o grau de atividade que esse paciente tem ali em relação à atividade física dele, eh, o quanto que ele realmente tem independência do esporte. Então tem gente que chega e fala assim: "Não, eu tenho que voltar o quanto antes", né. Assim, os atletas já chegou aqui e falou assim: "Ó, tá sangrando, mas não tá doendo, eu posso ir lutar amanhã?", né. E aí, então isso nos dá experiência, mas ao mesmo tempo já tive noção com o cara que falou: "Mário, eu só quero longevidade, quero Sim. realmente tratar essa lesão agora, mas eu quero, tá com 80 anos e lutando jiu-jitsu", Sim. né. E quando você já faz parte do esporte, você entende isso, e você começa a entender até de performance como um todo, porque você sabe, eu já me testei em outros esportes e é uma coisa que dá certo. Você começa a ter uma noção muito mais complexa e avaliadora de saber se esse paciente, de fato, eh, precisa de alguma coisa mais invasiva ou precisa de algo menos invasivo, se ele precisa de cuidar, se ele precisa fortalecer. A escolha disso fica muito fácil, entendeu? Eu acho que essa é a maior assertividade que eu consigo ter, entendeu? Eh, e devo isso muito ao jiu-jitsu. Não, e cada vez mais, assim, pra galera que tá ouvindo, não foi a primeira vez que vocês ouviram sobre prevenção e mais uma pessoa trazendo uma tríade de atividade física, sono e alimentação. E vocês já viram fisioterapeuta falando, médico do esporte falando, fisiologista falando e ortopedista falando. Então, acho que alguma coisa de fato tem Faz aí, né? sentido. Faz sentido. Então, por isso que hoje, o que talvez a gente mais pratique na assistência, como com todo, assim, tentando controlar variáveis para prevenir e reduzir o risco, não que a gente jamais pode falar que atualizando o que tem de melhor, a pessoa vai estar inapta a não machucar, né, tipo, isso não existe, né. Uhum. Então a gente sempre é muito claro que prevenir, a gente gosta de ter uma equipe por trás, pensando muito naturalmente com essa tríade, né. Uhum. E acho que antigamente era mais difícil a gente ter essa abertura para falar sobre atividade física, sono, alimentação, seja dos ortopedistas com os fisioterapeutas, seja dos fisioterapeutas com os ortopedistas ou da classe médica e porque assim, eu já percebi muito do que você trouxe no início, dessa briga, desse ego entre fisioterapeuta e médico, do tipo, ah, todo mundo quer resolver, sendo que o problema, quem é a estrela central é o paciente, é a pessoa por trás, né? É aquele, se quiser chamar de paciente, ou aquele atleta, aquela pessoa por trás. E eu acho que muito vem dessa consciência de um modelo de transição entre, tecnicamente falando, de um modelo biomédico, onde a gente pegava mais a questão estrutural, Uhum. sem tanto atrelado à causa do problema, né, para uma questão mais individual do que a gente fala de biopsicossocial, onde, claro, a estrutura é super importante, é relevante, né, mas entender o contexto da pessoa de grau de esforço, grau de sobrecarga, grau de ansiedade, questões emocionais, questões de alimentação, tudo isso, todas essas variáveis, talvez é o que a gente consegue trazer mais próximo do que é uma prevenção. É. E assim, e jogar também a lição de casa para o paciente, para o atleta, que ele tem o seu dever também, né. Não dá para ele simplesmente, a gente quer ser um apoio, mas aquele apoio do bem. Não necessariamente simplesmente jogar e não ter uma responsabilidade por trás, né. Sim, né, essa questão da percepção do esforço, eu acho ela fantástica, porque você começa a sentir na pele. Por exemplo, uma vez eu estava numa semana inteira treinando muito, eu passei competindo no final de semana, aí segunda-feira você já tem treino. Aí passei segunda, terça, quarta, quando chegou na sexta-feira, eu vi que
todo o meu movimento já estava completamente descoordenado no jiu-jitsu. E o jiu-jitsu é um conjunto de movimentos que você tem que fazer ali no xadrez Aham. para você ganhar uma vantagem em cima do adversário e ganhar os movimentos, né? E aí eu vi que o meu movimento estava completamente descoordenado. Eu falei assim, é isso daqui, eu tô com uma baita fadiga de estar treinando a semana inteira, que eu perdi já o equilíbrio da situação, o equilíbrio muscular ali, né? A ativação muscular da maneira correta. E eu vi e falei assim, eu tô totalmente exposto a uma lesão. Uhum. Totalmente exposto. Se eu cair aqui de mau jeito, se eu tentar me defender de algum jeito. Então, quando você tem essa percepção, você consegue olhar pro outro e falar assim, aí, tá igual, eu", né? Olha, veio com essa questão de treinamento intenso, chegou aqui, tá na sexta-feira, chegou pra uma consulta urgente, falou assim, ó, tô com uma dor assim, assim, assado depois de um movimento que eu fiz, entendeu? Então ali você consegue já tratar uma lesão, se é realmente de fato vir, Uhum. ou virar pra ele e falar assim, ó, graças a Deus não foi nada, você deve estar com uma dor ali de uma sobrecarga de Sim. algum músculo, algum tendão, articulação, mas se previna. Não chegue para treinar no alto rendimento extremamente cansado. Faz um treino de recuperação agora. Então, é essa percepção que eu acho que é o refino que a gente consegue passar para o paciente. Não, e a capacidade da equipe falar a mesma língua, né. É. Então isso é uma coisa que, pelo menos a gente percebe, que para o paciente, para o atleta, é o que ele sente confiante. Por mais que às vezes ainda continue incomodando, que tem uma variável que às vezes a gente ignora, que é o tempo é uma variável importante, né, que a gente tem que respeitar. Por quê? Porque junto de tudo que é indicado, a pessoa ainda tem, dentro do nosso grande público amador, poxa, tem 12, 14 horas de trabalho, tem uma família por trás, tem responsabilidades, tem pressão de trabalho. Sim, Então, o que às vezes a gente adota como ideal, pelo contexto da pessoa, não vai ter um efeito 100%. sim. Vai ter um efeito menor, porque ela talvez também não consiga, ela consegue praticar aquilo que a gente fala, o que a gente tenta, só que ao mesmo tempo com uma qualidade que não necessariamente é o que precisaria. É melhor do que nada, mas porque existem outras variáveis. Então, Sim. entender e respeitar o tempo. E quando tem uma equipe por trás falando sobre isso, pô, com certeza é uma segurança para todo mundo, uma segurança para nós, uma segurança para ele. Por mais que muitas vezes eu já peguei casos assim, do tipo, o paciente está bem, tem um incômodo recorrente, mas tá mantendo a atividade física dele lá, normal. Aham. Só que tem um histórico por trás. E você vê como profissional, cara, mas já era pra estar zerado. E a hora, tipo, meu, preciso de uma segunda opinião, preciso que passe de fato. E não aquela conversa de WhatsApp, preciso, cara, que vá ver mesmo, assim, Sim, sabe? Preciso que sim. veja. E não isoladamente pensando em, cara, tô vendendo serviço, tô vendendo consulta. Não, muito pelo contrário. E alguns pacientes, eles relatam, putz, mas você acha que precisa mesmo? Putz, eu acho que precisa, cara, Uhum. sabe. Mas tô indo bem, mas não tá zerado, assim, sabe. A gente com a percepção de que a gente porque o fisioterapeuta vê o atleta quase toda semana, Sim. né. E muitas vezes vê um ortopedista, vê um médico uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, ou quando vê no semestre, quando não tem nada, né. Então a gente tem essa percepção, tipo: "Não, cara, agora é a hora". Por isso que eu acho que o fisioterapeuta ele tem um papel, cara, enorme de fazer a comunicação com a equipe médica, de entender e cara, e conversar, e chegou, avaliou, independente que não passe, mas: "Ó, Mário, tô com tal paciente, tá com esse sintoma, você sugere alguma coisa?". E entender também, porque é isso, o cara tem experiência por trás disso, de uma outra visão. E, puta, realmente, eu não tinha pensado nisso. E muitas vezes, quando você vê, e você faz isso na prática, puta, ainda bem que eu falei, ainda bem que eu troquei uma ideia, porque as coisas convergem. Puta, realmente, eu não tinha pensado, cara, fiz e depois dá o feedback positivo, cara, fiz aquilo lá que a gente conversou e deu certo. Uhum. Não simplesmente joga, recebe e não dá uma devolutiva, É, né. Que é, isso constrói time. exato. Essa conversa e essa integração, ela é fundamental. Não E o tem paciente, o atleta sente, assim, né, então não Sim, tem como. sim. E eu acho que assim, além desse refino, por que que todas as variáveis a gente, cerca, né, ali ao redor do paciente? Porque a gente vê toda essa questão de exercícios e fortalecimento e alongamentos e atividade ali do fisioterapeuta em relação ao paciente, que isso para mim já é 70, 80%. E aí, às vezes, tá faltando uma análise propriamente daquele músculo de uma imagem, por exemplo, Sim, né? total. E que aí eu acho que entra o papel também do médico em relação até à opinião e, aqui no nosso caso, por exemplo, o ultrassom, Sim. que a gente já consegue ver o que está acontecendo ali com aquele músculo, né? E de às vezes, muitas vezes, fala assim, ó, achei aqui uma lesão um pouquinho aquém do que aquilo que o paciente estava demonstrando. A gente tem um paciente desse, inclusive está tratando lá na Olimpo Itaim,
meu, de sintomatologia, o cara é zero. Você examina, mas aí ele fala: "Ah, tem uma dorzinha que tá incomodando", aí você valoriza, porque para o Sim. cara falar que tem uma Uhum. dorzinha, É. quer dizer que tá só que aí você vai ver músculo, tá tudo ok, foi, chegou o exame de imagem, chegamos, vimos o exame de imagem, lesão, Sim. tá. E aí que vem então fecha todo o ciclo, porque daí você tem essa complementação com o exame de imagem, mais toda essa avaliação, osteomuscular por conta da fisioterapia. E aí o casamento fica perfeito, né. É Isso isso. aí você fecha com Perfeito, Mário. Total. E Mário, eu fiquei curioso agora, né, a gente tá conversando aqui, aí você falou dos estudos e incidência de lesão no jiu-jitsu, né. E aí como a gente tá falando de prevenção, tudo, eu particularmente não sei qual que é a maior incidência de lesões dentro do jiu. Então queria que você falasse pra gente pensar também em prevenir, né, o que que mais tá machucando nos tatames aí. tá. Ó, tatame, ele, assim, dá pra gente separar de diversas maneiras, né. Então, uma maneira assim, de tudo, o que que tem mais? Eh, ombro e cotovelo são os principais ali logo no começo, né. E por que ombro e cotovelo? Porque a grande maioria das pessoas que começam a praticar, elas sofrem mais com essas articulações por conta de aprendizagem dos golpes e de querer segurar ali alguma coisinha. Então, o armlock, né, que é a chave de braço, Sim. ele, quando ele, um dos primeiros golpes ali que você ensina e que todo mundo gosta, puta, uma chave de braço, pô, dar aqui, e aí a pessoa que tá tomando, ela aprende, a pessoa que tá tomando, às vezes ela quer se prevenir, não se prevenir, tentar sair ou se ver como é que é, ali naquele golpe. Então, isso acontece bastante de, às vezes, estirar um ligamentozinho ali, Tá. ter alguma lesão nesse tipo, então o cotovelo é o principal. O ombro, porque o jiu-jitsu, por ser uma luta agarrada, é muito comum o cara dominar as suas 2 mangas. E aí você vai ficar sem, e aí se ele com a perna também, dominar uma perna sua e começar já a tentar ir um desequilíbrio numa alavanca, você vai aterrissar ou de cabeça ou com o ombro, geralmente o pessoal não põe a cabeça. E aí você aterrissa com o ombro. E aí começa a ter algumas lesões, pode ser uma lesão traumática do manguito ou uma luxação acromioclavicular, algo desse tipo. E essas lesões, elas são as que mais acontecem, porque a grande maioria ali da base, que são as faixas brancas, faixa azul, os iniciantes, é que onde mais tem gente na academia, assim, e é que todo mundo tá praticando ali, né. Agora, dá pra gente separar também através de graduações, né, e de idade também. Então, conforme você vai aumentando a graduação, os golpes vão ficando um pouco mais complexos. E aí você começa a perceber que, conforme a graduação aumenta, as lesões de joelho e pé e tornozelo aumentam mais, porque aí começam algumas chaves que se atentam mais a esse tipo de articulação. Porque antes você não poderia, realizar o golpe, por exemplo, um faixa branca, ele não pode dar um leg lock, uma chave de joelho em você, né, logo no começo. Ele vai aprender isso ali na faixa roxa para começar a praticar na faixa marrom. Então, quando você deixa uma categoria de pessoas um pouco mais, eh, velhas dentro do esporte, não velho, né, umas pessoas que praticaram mais esse esporte, Uhum. elas começam a apresentar mais esses tipos de lesões, né, que é joelho, pé e tornozelo. Sim. E o pé também por conta de chaves do pé. E por faixa etária, então crianças, ela tem bastante lesão de ombro e cotovelo também, isso tem que tomar cuidado, nas criancinhas bem pequenininhas. E agora os adultos, ou até pessoas que já passaram ali dos seus 50, 60 anos, aí as lesões musculares vêm com força. Porque aí a gente já começa a perceber que é um músculo que às vezes não tá, eh, tão trabalhado para receber aquele tipo de sobrecarga, e são pessoas muito fortes, né, que fazem muita força, e não dá para mentir. Eu acho que o jiu-jitsu pode ser que seja, eu me arrisco a falar, que seja o esporte com mais uso indiscriminado, assim, de anabolizantes, tirando o bodybuilder. Que é uma galera que isso virou uma cultura, é uma galera que ali no alto rendimento usa-se muito, não dá pra falar não. E depois acho que conforme vai passando e vai essa galera vai envelhecendo, usa-se muito anabolizante, o cara acha que tem ainda aquela pujança física,
quer treinar em algum treino um pouco mais pesado, faz uma força que não era para fazer, ou até um movimento que não era para fazer, e aí ele se lesiona e aí começam a aparecer as lesões musculares e tendinosas. Boa. Aproveitando, Mário, a gente sempre reforça isso, mas eu acho que vale novamente para o cara, para ele entender assim, pô, mas qual o problema de tomar anabolizante nesse cenário, assim, sabe? São muitos, né? Mas se a gente pudesse passar uma mensagem rápida, assim, cara, o quanto ele está se expondo a algo. Se ele está se expondo, que seja algo consciente, que ele bote na balança o quanto ele está disposto a, talvez, assumir um problema como esse, né? O problema que eu vejo é que muitas pessoas não têm o real pensamento do quanto isso pode gerar de benefício, Só né? vê as vantagens, Só as né? vezes vantagens, que é uma Sabe vantagem o muito de ali. performance e estética, mas existe um caminhão por trás de outras coisas. De novo, eu sou da linha que, cara, se o cara tá disposto a aceitar isso, se foi feito por uma prescrição de uma pessoa que, assim, é difícil, né? É. Como que a gente vai entrar nessa linha, assim? É uma linha ética muito difícil. Então, Mas você falou a questão do anabolizante no jiu-jitsu é um dilema gigantesco, porque é isso que eu falei, eu acredito ser depois do bodybuilder dessas academias, né, de fortalecimento em academia, eu acho que é o maior uso indiscriminado. E assim, eu acho que a primeira coisa que leva alguém a usar é o fator psicológico, né? O que é o fator psicológico? Ali, eu já treinei com muita gente que usou. E você vê que é outra coisa. é. Você vê que o cara virou uma máquina de Fórmula 1 ali, você vê que ele não cansa, todo o movimento dele é rápido, a explosão é rápida. E aí, imagina o outro lado da pessoa que não tá usando. Fala assim, meu, e é uma luta de corpo a corpo ali, tete a tete. E você não quer perder. E, e a hora que você vai lá e toma uma surra desse cara, você fala, meu, e aí começa o fator psicológico. E aí, e agora? E aí, o jiu-jitsu é maravilhoso por conta disso. Ao invés de você ir lá estudar a técnica para ver se você consegue reverter essa situação através da técnica, não, deixa eu tentar pela força que é mais fácil, vou me É aplicar. mais rápido, né? É De mais novo, é um caminho rápido. mais curto, né? É. Então, acho que a primeira coisa é o fator psicológico que a gente tem que tratar das pessoas, cara. Eu acho que tem que tratar. A pessoa que a pessoa que tá usando, ela tem algum fator psicológico alterado, dela não querer se sentir inferior, dela ter testado, dela ter já tomado uma surra, que nem o meu caso, de uma pessoa que tá fazendo uso, e eu acho que esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é aí eu vou até deixar isso daqui pro meu cardiologista, o Silvio, pra falar. O próximo episódio. Episódios, que é a consequência cardiovascular. Aí eu é uma coisa que eu valorizo muito, que é a longevidade, e longevidade não bate com problemas cardiovasculares, a gente sabe disso, né. Então, eh, a gente sabe, é conhecido, quando o uso indiscriminado de anabolizante, ele aumenta o colesterol, te faz ter mais placas de ateroma, eh hipertrofia ventricular maligna, né, que não é um coração de atleta, é um coração que está inchando ali e hipertrofiando por um uso indiscriminado de anabolizante. Então, essas consequências para mim, a pessoa está querendo viver pouco e viver intensamente, né. E aí a gente chega nessas consequências osteomusculares, que eu penso, que o músculo vai ficando completamente infiltrado de gordura, porque querendo ou não, mais uma vez, aumentou gordura ali no sangue, dos processos regenerativos vai ser, tá tendo um buraco aqui na musculatura, eu preciso regenerar isso daqui. Em vez de tendão e células musculares cicatrizarem da maneira com colágeno, tudo bonitinho, ela vai ver gordura sobrando, cata aqui, põe aqui no lugar e fica todo infiltrado de gordura. E aí, músculo contraindo com fibra, ok. Músculo contraindo sem fibra infiltrado de gordura, Perde função. vai romper, vai É. perder função. É. E aí o cara vai se estourando. Sim. E aí ele vai ficando cheio de sequela. Na física a gente percebe muito esse padrão compensatório. O corpo ele tem a necessidade de resolver uma tarefa, o corpo foi feito para resolver tarefa, né? Não necessariamente com a melhor estratégia possível. Com a estratégia que está mais fácil normalmente. Normalmente esse mais fácil é algo que não é tão eficiente. Ele vai produzir menos e vai gastar mais. Pensando preventivamente do início do nosso bate-papo, isso é totalmente o inverso do que a gente quer. A gente quer eficiência, a gente quer que o cara produza mais e gaste menos, Sim. sendo algo eficiente para ter menos padrões compensatórios e resolver uma tarefa com a estratégia mais
repetindo, eficiente, né? Então, ou seja, não ter compensações, ou se tiver compensações, sejam algo pensado, coisas assim, coisas mais racionais, assim. Então, esse é um risco que acontece. A gente sabe que no jiu-jitsu tem, na corrida também tem, então é um sinal de alerta para todos os esportes, para que respeitar o tempo e assim, se for para usar o que você quer, que você saiba dos riscos, né, aonde você tá entrando e é uma conversa com a sua equipe médica e, Exato. né, assumir depois os problemas no futuro. É. Uma coisa que eu vejo, assim, de maneira clara é que, por exemplo, assim, a experiência que eu tenho hoje, como eu tô hoje aqui, que eu pratico hoje o esporte, eh, 3 a 4 vezes por semana, me mantenho ali ativo e tô fora do alto rendimento. Se fosse, "Ah, não, agora eu quero voltar para o alto rendimento, quero voltar à competição", pela minha experiência, técnica e experiência com o esporte, sabe quanto tempo eu levo para voltar a um alto rendimento com a pujança física e técnica absoluta do esporte? Chuta. Quanto Se tempo que eu volto pro tatame para competir e falar assim: "Não, eu tô com nível para isso"? eu vou chutar 1 ano e meio, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Exatamente. É isso. Então, cara, o Pô, e a cara pessoa não quer 1 ano e não meio, quer né, 1 ano e cara? meio. Porque ele tem o Tomando desejo. surra ali, ó. O desejo veio agora, ele não quer entender, cara, que daqui 1 ano e meio eu vou resolver o meu desejo. É, Cara, eu Não, conversei com um cara ali que conseguiu voltar antes, é. sabe. ele E, pega o bom, caminho mais curto, muitas vezes. Aí que e eu vou por isso, valorizar e eu isso aí tudo. reforço, por isso que cada vez mais o trabalho preventivo, ele faz muito sentido, porque a conversa de tatame, a conversa na corrida de bastidores, assim, cara, são pessoas falando sobre o que fez, quer dizer, o que alcançou, mas não necessariamente é 100% sincero como fez. Uhum. Tipo, existe essa forma de: "Ah, eu vou contar onde eu tô, mas não necessariamente o como eu fiz". E aí, a fisioterapia, a ortopedia, a medicina, preventivamente, estando aqui, a gente consegue ir manejando um pouco essa ansiedade com uma atividade física, com algumas questões de bate-papo, assim, né. Então Sim. é um fator importante, assim, do que a gente pode exercer como profissional. E eu acho que, assim, você estimular e conversar com o paciente a respeito dele curtir a jornada. Dele, Sim. assim: "Ó, agora você vai curtir a surra, vai É. aprender a tomar a surra", porque isso vai te engrandecer psicologicamente, fisicamente lá na frente, e você tem que passar por isso, esse momento ali. Então, eu acho que esse é o ponto, você conseguir tranquilizar esse paciente com assim: "Ó, existe uma jornada que você vai partir daqui, é um tempo de recuperação, ah, você tá com uma lesão, é um tempo de recuperação, vai com calma, não tá tão ruim assim, é um trabalho de longo prazo, é Sim. paciência, tempo e investir na tua saúde como um É, todo". e acho que a gente já tá fechando, mas todo esse bate-papo, eu acho que reforça muito pra gente trazer, alguém da psicologia do esporte, porque Com muito do certeza. que a gente falou parte disso, né. Sim. E uma coisa é a gente falando, outra coisa é realmente uma profissional pautada sobre isso. Então, eu acho que já aproveitando para nós futuramente trazermos alguém. Psicologia, cardio, cada episódio a gente já sai com mais 3 É isso. episódios já. Sim, sim. Estamos chegando no fim de mais um episódio, mas antes eu gostaria que o Mário falasse um pouco como funciona a sua consulta, a estrutura dela, e os dias que você está aqui na Olimpo, tanto de Moema quanto do Itaim. Show. Eu tô aqui de segunda e terça, tanto em Moema como em Itaim, a gente reveza ali os dias. Eh minha consulta ela é de 1 hora, às vezes pode se estender até 1 hora e meia, dependendo se é a primeira consulta do paciente, eu tô conhecendo. Isso já é diferente, né, porque o normal da ortopedia é uns 10 minutos, né. Eu não tô brincando, você só vai ficar lá sua cadeira. Tem algumas pessoas dando nota baixa. Esse palhinha da ortopedia é difícil, né. Tô até bom, de 1 hora, 1 hora e meia, né, às vezes, quando que nem eu falei, é uma paciente que ele é a primeira consulta, tem mais de uma patologia, e aí a gente destina um tempo maior para deixar tudo explicadinho. Eu sempre utilizo um atlas anatômico, que eu gosto de explicar muito para o paciente. Para mim, a primeira coisa que o paciente ele tem que entender é o que que ele tem de patologia, né, e como acontece o tratamento. Então, e para ele entender, ele precisa de uma aula, né. Então eu gosto dessa desse tom explicativo ali de um professor na consulta. Didático, né. Eh eu acho que as 2 habilidades, 2 habilidades não, as 2 vantagens que a gente tem aqui, uma é uma habilidade que
eu me profissionalizei foi o ultrassonografia. Essa eu coloco ela à disposição em todas as consultas, porque é uma ferramenta de imagem que ajuda muito no diagnóstico e até inclusive no tratamento, se for fazer algum procedimento guiado, para os pacientes. Então, eu acho que a ultrassonografia é uma ferramenta que a gente pode utilizar na consulta e ela, resolver muito o problema, o tempo e e até o tratamento ali, com as infiltrações guiadas, e é uma vantagem que a gente tem aqui. E fora que a gente tem todo o aparato estrutural de esteira, de kettlebells, de os halteres, agachamento, qualquer coisa que você pode fazer e levar esse paciente para realmente entender onde que tá a dor, onde que é o movimento, porque eu gosto muito de prestar atenção nisso. Então, eu faço questão disso em qualquer consulta, a não ser que for uma consulta completamente à par, né, mas eu faço questão de passar por esse processo. Então, escutar é o primeiro ponto, né, todas as dores, perceber o que que o paciente está te mostrando ali como valor. Você utilizar as ferramentas de imagem, que hoje é a ultrassonografia que a gente tem disponível aqui na clínica, que ajuda demais a vida para o diagnóstico, e você realmente colocar esse paciente para realizar o exercício, a atividade, o movimento que ele está sentindo dor, e a gente tem essa estrutura aqui disponível para isso, né. Então, nas consultas, inclusive, eu peço para o meu paciente vir na mochila com uma roupinha de treino, já para porque fica mais fácil você fazer os testes ortopédicos e realizar esse tipo de movimento e de teste ali na nossa estrutura. Excelente, Mário. Mário, então, primeiramente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. O Mário vai estar em vários episódios, né, a partir de agora, isso já é costume. Tamo junto. Mas hoje acho que foi muito legal, muito proveitoso. Putz, a gente precisa encerrar, senão o episódio fica muito longo, mas teria muito assunto para a gente abordar. Com certeza vão ter outros, né, sobre ortopedia, sobre também jiu-jitsu, enfim, sobre o esporte. Então, eu queria agradecer. Edu, pessoal Só do YouTube, o que que tem que fazer? tem que seguir, curtir e dar o like e comentar. E ativar o sininho. Né? E ativar o sininho. Também. Agora eu sei. Eu também só queria reforçar o agradecimento ao Mário por essa apresentação. E é isso. Agora a gente tem o time cada vez mais exposto para todo mundo, né? Então a gente espera contar com esse trio aqui, nós três aqui, para outros episódios, para outros assuntos. Se vocês tiverem alguma sugestão, bota aqui pra gente, comenta que a gente vai atrás. A gente já tá pensando em algumas outras coisas, mas a colaboração de vocês pra gente, pra esse novo projeto é essencial e a gente precisa de vocês. Então, agradecer a todo mundo e é isso. É isso. Mário, frase final de impacto, olhando para aquela câmera. Bom, a minha frase de impacto é: se previna, porque realizar uma cirurgia ortopédica é coisa muito séria e mais dolorosa, às vezes, até do que você tá passando ali pela sua dor. Então, se previne, é o caminho do sucesso. Ótimo, boa. Valeu, pessoal.